Gente, hoje eu queria falar sobre um tema que as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito, eu gosto de jogos em geral, né? Tanto jogos digitais, né? Como jogos de tabuleiro, esportes, né? Tanto assistir quanto praticar alguns, né? Todo esse tipo de dinâmica, né? De jogo eu gosto muito. E agora, né? Nesse momento eu tô fazendo um jogo de tabuleiro, né? Algumas pessoas, para quem não sabe, né? E, portanto, os jogos que eu tenho jogado recentemente, eu tenho tido um olhar um pouco mais crítico, né? Do tipo, entender por que isso está no jogo, né? Cada coisa que está no jogo tem uma razão, né? Do ponto de vista de design, alguém pensou naquilo e colocou aquilo daquela forma, pensando em alguma interação, né? Do jogador ou entre jogadores, né? E aí eu tava pensando, recentemente em jogos que eu joguei bastante, né? E por quê? Né, eu tava comparando, por exemplo, o LoL, né, o League of Legends, e o Call of Duty, né, o COD. Que são dois jogos bem diferentes, mas, enfim, eles têm algumas similaridades, né? Então, para começar, são jogos de partidas, né? Que a gente chama. Então, você joga uma partida, a partida acaba, você começa outra. Então, você quase não, você não traz quase nada de uma partida para outra, né? Diferente, por exemplo, de um RPG, de um jogo persistente, né? De história, alguma coisa assim. E além disso, são jogos de equipes, né? Então é uma equipe contra outra, não é um contra um, por exemplo, como no xadrez. Né? Ou nem dois contra dois. Enfim, são cinco contra cinco ou seis contra seis, né? E aí, uma grande diferença é que o LoL, por exemplo, o LoL é extremamente assimétrico, que a gente chama, né? Um termo que diz que cada jogador tem muito peso sobre o jogo, né? É, no LoL tem heróis diferentes, com poderes completamente diferentes e interações muito específicas, né? E essa simetria é tão grande que, na minha opinião, aí vem um ponto negativo do LoL às vezes, que é a sensação de que o jogo está pré-determinado, né? A gente chama, né, tipicamente, que é se o seu time não tiver uma composição de personagens boa o suficiente, o seu time está fadado a perder o jogo, né? Que é um conceito horrível do ponto de vista de design, né? É, não significa que o LoL é um jogo horrível, significa que se você coloca os jogadores com frequência nesse tipo de situação, se torna um jogo frustrante, né? Você sabe que a probabilidade de você ter uma partida frustrante é alta, existe, né? O COD, por outro lado, é um jogo muito menos assimétrico. Né? Existem assimetrias, né? Então os jogadores podem usar armas diferentes ou podem usar perks, né? Que a gente chama que são pequenos bônus diferentes, mas isso é bem menos assimétrico do que no LoL, né? Em geral, todos os jogadores têm a mesma quantidade de vida, aproximadamente as mesmas habilidades, né? São bem menores as assimetrias. Então, na minha opinião, isso causa menos frustrações, porque desse tipo, né, que eu comentei, que é do jogo estar pré-definido quando ele começa. Né? Então, essa é uma primeira diferença. Uma segunda diferença que acaba sendo mais de gameplay, né? Na hora que você joga você percebe, né? Não é tão evidente, é que o LoL, como que eu posso dizer? O LoL ele tem menos minigames dentro de uma partida. Né? Quando você está jogando LoL, né? Você está jogando com alguns amigos e tal, e o jogo vai avançando, mas você tem poucas coisas que você faz em paralelo. Né? Você tem poucos mini objetivos dentro de uma partida, né? Você tem alguns objetivos globais que os times lutam, né, por controle de mapa, né? O dragão lá embaixo, o barão lá em cima. Não sei se isso mudou, né? Deve ter mudado um pouco, porque faz anos que eu não jogo LoL. Mas, em geral, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você joga uma partida de LoL, eu tenho a impressão, pelo menos eu tinha, né, na época que eu jogava, que se eu ganhei a partida, eu ganhei tudo. Né? Eu me sinto muito bem, mas se eu perco a partida, não tem nada que persiste, né? Eu não tenho a sensação de ter evoluído em nada, né? Essa era a sensação que eu tinha, pelo menos. Enquanto que no COD eu tenho a sensação de que não só o jogo te dá alguns micro objetivos por fora, então você tem algumas missões que você tem que fazer e tal, que são persistentes, então que vão acumulando de partida em partida, você vai avançando algumas missões, né? Mas não é nem isso, é mais a questão de que o próprio jogador cria minigames durante uma partida. Né? Então, um exemplo clássico do COD é quando tem um jogador muito bom no outro time e ele está dominando uma parte do mapa, né? O COD ele tem muito o que a gente chama de power positions, que são regiões do mapa que se você controla, né, se o seu time controla, isso dá uma vantagem clara para o seu time, enquanto o seu time tem controle daquela região.
Então, se você vê um jogador do time inimigo controlando uma power position e destruindo o seu time, sabe, causando muito dano no seu time, imediatamente você cria um minigame na sua cabeça que é: eu preciso tirar esse inimigo dessa power position de alguma forma, entendeu? E aí você vai, às vezes você morre uma vez pra ele, você vai, você morre de novo, mas aí você vai, eventualmente você tira aquele cara de lá. Né? Isso, você tem a sensação de que você cumpriu algo, entendeu? É algo completamente abstrato, né? Não é um número específico, não é uma estatística, não é uma missão, mas você tem a sensação de que você cumpriu um minigame, entendeu? E eu tenho a impressão que o COD é o tempo todo isso, né? Parece que toda a vida sua no COD existe um potencial para você cumprir minigames, né? Seja capturar o objetivo que o jogo te impõe, seja fazer isso que eu acabei de falar, né? De pegar uma power position, conquistar um lugar do mapa, né? Tem outras dinâmicas que o COD te permite fazer numa vida, né? Acumular pontos e soltar o que a gente chama de kill streaks, né? Que vão melhorando o seu desempenho no jogo, né? De forma direta ou indireta. Enfim, eu tenho a sensação que o COD é muito mais engajador, né? Engajante, sei lá, engajador, né? No sentido assim, parece que o jogo, toda a vida, né? Ou seja, múltiplas vezes por partida, você tem a oportunidade de se engajar com o jogo de formas diferentes, né? E isso muda muito de partida para partida, né? Porque muda o mapa, muda os inimigos contra quem você está jogando, então você tem jogadores com personalidades e estilos de jogo diferentes. Enquanto que o LoL eu tinha a sensação de ser uma coisa um pouco mais estática, né? Você pode trocar, né, a lane que você vai, né, meio que a função que você tem no seu time, mas fora isso, né, as interações e tal não, eram bem estáticas, relativamente estáticas, né? E aí, somando com esse fator que eu disse, né, das partidas serem um pouco pré-definidas e que é muito 8 ou 80, né, se você ganha ou se você perde, eu tenho a sensação de que não é um jogo que me dá muita vontade de investir tempo, né? Principalmente hoje, né? Que a gente, né, pessoas da minha idade tal, trabalham, né? Tem tempo reduzido, tem que meio que escolher, né? O que a gente vai jogar no nosso tempo livre e tal. Não me parece ser o tipo de jogo que parece ser interessante de dedicar tempo, né? E isso é muito, voltando, né? Lá pro começo, design, né? Quando você tá fazendo um jogo e tal, você pensa, né? O que você quer que os seus jogadores sintam, né? Quando eles estão jogando o seu jogo. E para jogos como o COD e o LoL, que são jogos persistentes, né, que o objetivo é que o jogador jogue várias vezes antes de parar e vários dias, né? Precisa ser engajador, né? O jogador precisa se sentir engajado para querer jogar mais uma partida, mais uma partida, mais uma partida, sabe? Aquele loop infinito, né? Ah, vou dormir na próxima e continua jogando, né? Então eu acho que do ponto de vista de design, esse é um tipo de coisa que a gente pensa, né? Que tipo de emoção eu quero causar no jogador do meu jogo, né? E para esse tipo de jogo é uma emoção, tá? Mas para outros jogos é completamente diferente. Então eu acho que isso que é interessante, justamente, né? Mesmo eu que sou um jogador X, eu posso estar procurando uma coisa em um jogo e outra coisa em outro jogo. Não é sempre a mesma coisa, né? Então, não é, o que eu tô falando aqui não é certo ou errado, são só pontos de vista baseados na minha opinião, mas também é, é, no que eu procuro, no que se procura nesse tipo de jogo que eu comentei, entendeu? Então é isso, assim, eu queria dar um insight, assim, do que eu tenho pensado, né, por estar fazendo um jogo de tabuleiro, né, por estar pensando em design de uma forma um pouco mais crítica e também compartilhar um pouco sobre o que eu gosto, né, jogos. Enfim, espero que tenha sido útil de alguma forma e quem quiser discutir aí, estou aberto. E é isso aí, gente. Abraço.